Olá, professores! Olá, alunos! Chegamos, estamos no ar. É o Laércio de Mello e o craque da redação. Dupla! Laércio, tudo bem, amigo? Vamos com aula de número 12. Exatamente. Alguns dizem 12, é mais ou menos isso. Pessoal, muitas mudanças em nosso país nos últimos anos que começam a se concretizar agora e vão provocar mudanças no nosso cotidiano e para o futuro. Por causa disso, demos o título dessa aula: Envelhecimento da população brasileira e Previdência Social no Brasil. Alguns pedidos, e hoje de manhã, antes de nós gravarmos, acho que já deve ter chegado para você, um pedido de uma temática também dessas polêmicas, exatamente sobre a questão das mudanças no Brasil nos últimos meses. Perfeito. O Congresso Nacional está em movimento, desengavetou uma série de situações e trabalha assiduamente agora, assiduamente em termos, né? Mas trabalha com certa vontade para trazer à tona esses assuntos. Esse é um dos assuntos, Laércio. Bem Pessoal, observado. a escola não é apenas, embora seja importantíssimo, tem uma função, o conteúdo. Ela tem que despertar para que o nosso aluno pense no futuro. Por isso, este tema que nós provocamos hoje: população envelhecendo e a questão da Previdência. Professor Marcos, quando temos uma idade parecida, quando nascemos... Eu sou um pouquinho mais veterano. Quando nascemos, quando começamos a trabalhar, nós nos aposentaríamos, pensando naquele momento, com quanto tempo de trabalho? Olha, se chegássemos aí com 30 anos seria... 30 anos de trabalho ponto, seria. né? Então, para nós, efetivamente, aos 50 já estaríamos aposentados. Por quê? Porque a nossa geração começou a trabalhar mais cedo, inclusive. Não começou a trabalhar sequer aos 18. Exatamente. Começou a trabalhar... Eu comecei com 14. Justamente, exatamente. E eu Começou tinha aos muitos 14, amigos. Começou aos 15. Então, se você joga há 30 anos, você vai dizer assim, que aos 45, aos 50, você está aposentado. Mas não dá. Na dinâmica do país atual, 50 anos é a mão de obra extremamente proveitosa no cenário industrial e comercial brasileiro. Mas naquele momento, quando tudo começou, a média de vida do brasileiro Expectativa. chegava dificilmente nos 50 anos. Aí... Então, se você se aposentasse com 45, você ficaria com 5, 6 anos aposentados, na média. Como isso alterou demais? Totalmente, foi para mais de 70. Sim, Então, e vamos chegar a 81 em breve. Então, esse texto, amigo Laércio, quando nós pensamos nesse texto mesmo, na prática dele, como proposta, a introdução precisa estabelecer um histórico. Então, a introdução para nós, ela precisa remontar ao passado. Inclusive, eu iria mais longe. Na introdução, 8 linhas no máximo, 6 a 8 linhas, mas faria uma análise, inclusive, apresentando o assunto quanto à expectativa de vida e o mundo rural e agora o mundo urbano. Também essa questão dessa passagem desse êxodo do campo para a cidade fez com que mais pessoas estivessem na cidade, empreendendo mais atividades laborativas e, em consequência disso, surge a legislação trabalhista com ênfase que apoiará esse indivíduo para que ele possa ter uma aposentadoria. Mas, é claro, essa aposentadoria, ela, quanto mais tarde for exercida, melhor é economicamente para o país. Bom, em tese isso acontece em todos os países do mundo. Qualquer país desenvolvido vai trabalhar com essa ideia para a pessoa se aposentar mais tarde. Sim. Só que o Brasil, a coisa foi feita muito de atropelo. Lembre-se, até os anos 70, o nosso país era agrícola. A maior parte das pessoas viviam na área rural. O que aconteceu a partir dos anos 70? Uma inversão muito rápida das pessoas saindo da área rural para a área urbana de forma muito rápida. E isso teria que surgir na introdução, porque o que é uma introdução? É a apresentação do tema. De que adianta entrar na temática do envelhecimento se eu não reconto, se eu não remonto a um passado em que as coisas não eram tão enfáticas assim, não havia sequer essa legislação trabalhista que protegesse, porque o indivíduo não se aposentava, ele vivia para sua família. Sim. Ele era da sua família, como você bem lembrou, do campo, e vai permanecer ali, a terra é dele, ele se aposenta quando morre. Só que na medida em que ele vem para a cidade, começa a exercer atividades, ele vai para a indústria.
ou vai para o comércio, para uma atividade, ele precisa ser amparado por uma legislação. Que ele não gera mais o seu próprio, a sua subsistência. Ele não tem mais frango. Ele passa a ser empregado, literalmente. E aí é que existe essa situação de aposentadoria. Mas como? Quem banca isso lá no final? Porque você e eu, como somos assalariados de determinadas instituições de ensino, o que acontece? Nós temos o desconto do INSS. Sim, todo mês contribuímos. Todo mês nós contribuímos. Então, na verdade, lá na frente, você terá a devolução disso, porque você contribuiu. O problema é que as contribuições acabam sendo díspares e as devoluções erradas, porque aí nesse meio termo existiram devoluções estapafúrdias, devoluções políticas, legislações erradas. Principalmente políticas. Mãe de políticos ganham 30, 40 mil por mês. Então aí você quebra a Previdência. E é o que nós vivemos hoje. E esse descompasso, porque não se sabia que a população aumentaria muito a expectativa de vida. E uma coisa que os alunos me perguntam. Presta para mim o lápis. Por favor, amigo. Até pouco tempo... Verdinho. 6 filhos, mais ou menos 6 filhos por mulher. Por mulher. Por favor, hoje, da família. 1,8 filhos por mulher. Daí os alunos me perguntam, mas como é que o Brasil continua crescendo ainda? E quem infla isso aqui ainda, 1,8, são as regiões norte e nordeste. Sim. Também não vamos perder a perspectiva, porque nas regiões sul e sudeste, a situação mal chega a 1,8. É um mesmo, né, Larissa? A regra é assim, ó, faz uma conta rápida comigo. Casal, 2 filhos, casal e 2 filhos. Se morreu o casal, você só teve a reposição. Sim. No caso, casal, e não dá, se você pensar, não dá 2 filhos. Dá. Então, dá um filho. Em tese, como é que a população brasileira continua crescendo? Me permita mostrar uns gráficos aqui para nós entendermos isso. Isso já vai para o desenvolvimento, você que está trabalhando conosco. Perfeito. Então, isso para o desenvolvimento. Veja, até 1940, 1950, essas datas aqui de 10 em 10 anos, que você está observando na base do gráfico, são os censos, tá certo? São os censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, aqui é o argumento de autoridade. Acontecendo de 10 em 10 anos. Você percebe que do início da década de 40 tem um acréscimo da população brasileira. Mesmo o Brasil não sofreu diminuição da população com a Segunda Guerra. O número de pessoas que nós mandamos para lá foi insignificante. A guerra acaba em 45. O próximo censo, que é o de 50, você já percebe que tem um declive. Começa uma diminuição e essa diminuição é extremamente acelerada. É uma montanha-russa, hein, Larson? Uma montanha-russa. Na taxa de crescimento brasileiro bastante acelerada, caindo. 2010 é o censo mais recente que nós temos. Deixa eu limpar aqui para facilitar. 2010 é o censo mais recente, quando nós chegamos aí nesse 1,8. Isso aqui, como o professor Marlos falou, vai depender da classe social, porque tem classe social já com 1,6, 1,7 filhos, 1,9, então vai depender muito da classe social e da região, né? E da região. E nós vamos diminuir até 2035, segundo as estatísticas. O número de filhos diminui de forma acelerada. Tira uma fotografia mental desse gráfico para você colocar no desenvolvimento. Veja o próximo. Tá certo? Ó, mais uma prova de autoridade. IBGE junto com o PNAD. E eu lembro de você sempre falando que esse tipo de gráfico tem que estar na cabeça do nosso aluno. Tem que saber ler, né? Tem que saber ler, porque você defende isso há anos e há anos aparece sempre nas provas. Então, isso aí, para mim, assim, não é novidade, que a gente já compartilha há bastante tempo e sempre aparece. Professor, aluno, o professor, é claro, treina o aluno nessa leitura, mas aluno, a sua percepção, a sua persistência em olhar muitas vezes o gráfico, cada vez que eu olho para o gráfico, eu vejo esse gráfico várias vezes por semana, eu me toco de alguma coisa que eu não tinha sacado, sabe, ele vai te dando outra perspectiva. Olha que interessante a ideia, tem 2 gráficos na realidade, me acompanhem lá. Tem um azul mais forte por baixo, aqui ó, e o vermelho. No caso aqui o vermelho está representando as mulheres e o azul representando os homens. Mas este daqui é o de 1992, tá certo? Então, vou deixar aqui uma setinha, 1992. Note que nós tínhamos na faixa etária até 19 anos, de 0 a 19 anos, olha quanto
de meninos e meninas. Idem, né, dos dois lados, que meninos e meninas, era a maior parte da população. Vou pintar de verde aqui, só para chamar a tua atenção dos meninos e meninas, como a base da pirâmide era larga, extremamente larga. Mas com o passar do tempo... Com o passar do tempo, olha o que aconteceu em 2011. Perceba que, agora estou passando a linha verde, nos meninos, e daí vou até a idade senil, e das meninas. Perceba que a nossa pirâmide teve uma redução bastante grande nesse espaço e nesse espaço. E a população aumentou onde? Aumentou aqui na idade adulta. Aqui o Brasil vive a chamada janela demográfica. O que vem a ser uma janela demográfica? Por favor, anote isso, querido aluno, querida aluna. É o momento que um país tem a maior parte de sua população na idade produtiva, certo? Volta para o gráfico, por favor. Então, o Brasil vive esse momento com a maior parte da população na idade produtiva. Aqui é o momento, vou colocar só o JD aqui, janela demográfica, para você saber que esse grupo aqui está produzindo e é o momento de se fazer uma poupança. Para quando? Para quando atingir aqui, ó, olha a parte vermelha por baixo e aqui o que está acontecendo na parte mais clarinha. Está aumentando muito a população mais idosa. Significa o quê? Que a população está envelhecendo e vai precisar... Olha aqui, antes você está falando, a sintonia boa, né? Você falando de costas aqui, né? E já escrevendo, população mais velha se aposenta. Quem a mantém? Perfeito. Quem a mantém? Quem paga? Perfeito. Quem paga por quê? Espera aí, se eu tenho mais pessoas na base, eu sei que lá em cima eu tenho pessoas mais velhas, mas os que a base é maior, ela vai sustentar. Agora, na medida em que a pirâmide fica estranha, ou inverte, a base começa a ficar menor, quem é que vai pagar lá em cima? Porque não vai segurar. Aí é aquela história de você tem um palitinho, você vai desbastando, vai cair. Então, e esse é o problema do porquê da questão previdenciária, né? Então, a Previdência, essa reforma na Previdência, ela precisa existir há muito tempo, porque há muito tempo já se fala sobre isso. Então, no governo Collor já se falava sutilmente, no governo Fernando Henrique falou-se bastante sobre nos 8 anos, e agora nesses 16 anos de dinastia petista, também, nos primeiros 8 anos de Lula, e agora nos 4 primeiros anos de Dilma, e já no seu 5º ano de atividade. Mas ninguém faz a reforma da Previdência, por quê? Porque vai ter que mexer com direitos já conquistados. E como mexer? E a nossa Previdência Social, ela é solidária. Ela faz uma distribuição. Sim. Só que... Não tem, mas aí você não tem... Só que não tem gente para distribuir. Sim. Fazendo uma analogia simplista. Eu tenho um bolo. O bolo é caprichoso, o bolo é bom. Por enquanto ele é bom. Ele tem 2 andares, o bolo é bom. Mas aí o que acontece? Esse bolo bom, de 2 andares, eu tenho 1000 pessoas para comerem esse bolo. Ora, não dá. Mesmo que eu migalhe, alguém vai ficar desses 1000 lá, o 900, o noningentésimo, vai ficar lá adiante. Vai acontecer o que com ele? Não tem. Mesmo a migalha menor, ele vai se perder. Por quê? Porque as migalhas também elas são diferentes. Por quê? Porque elas ficaram subservientes à vontade política, que concedeu aposentadorias para categorias diferentes. E aquela história que ouvimos agora, durante essa semana, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça reclamando de algumas benesses de desembargadores e juízes de vários estados, inclusive no estado do Paraná, entendendo que há exagero porque eles estão, juízes, muitos juízes, não todos, por favor, não é isso, mas muitos juízes estão recebendo demais porque os seus representantes acabaram legislando. Espera aí, o que está errado? Está errado? A função do judiciário não é legislar. Na função do judiciário é julgar tudo com parcimônia e com equilíbrio. Valer a lei. Não tem que legislar. Agora, no momento em que o judiciário começa a legislar, ele quebra a harmonia dos 3 poderes e fura o Estado democrático de direito. Então, esse é o ponto. Porque principalmente dando a si mesmo, por exemplo... a isonomia. Né? Então, nós sabemos, por exemplo, de tribunais em que existe o auxílio alimentação. Sim. Em que existe o auxílio moradia. Não que o juiz precisa de um auxílio, mas espera aí. Lá em cima ele vai precisar de uma rubrica para um auxílio alimentação. Um ponto. Aí o auxílio moradia. Ora, nós conhecemos
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em que o valor do auxílio moradia ultrapassa R$4.000. Sim. Auxílio moradia, mesmo tendo casa, então R$4.000. E se a esposa for também do mesmo grupo, fica 9 mil. Também vai ser. Aí, fora isso, temos auxílio livro. Auxílio livro. Criou-se uma rubrica para que alguns magistrados. Como esse pessoal lê, né? Tem dinheiro, mas não precisa comprovar. Que ganhou 200. Não precisa fazer uma resenha do livro, não? Não precisa, nada. Não tinha que mandar uma resenha? Nada. E ainda existe o auxílio fruta. E que é absurdo, é uma rubrica na qual certos magistrados recebem na sua análise de pagamento, no seu olerite, recebem na sua folha uma de pagamento, cerejinha. Recebem um valor que é o valor para ele ter frutas à sua disposição, porque ele precisa. Então, quer dizer, espera aí, entendeu? Tudo isso incomoda o quê? A aposentadoria, porque esses ganhos a mais, esses penduricalhos, essa perfumaria, quando o indivíduo se aposenta, ele quer também carregar para si, e aí não é o teto. Hoje o teto da aposentadoria dos mortais, nosso caso, é de pouco mais de R$4.000. Só que nós pagamos por mês mais de 400. Sim. Então nós estamos pagando 10% todo mês também desse valor. E rendendo, e trabalhando, e gerando impostos e tudo mais. Só que lá na hora de colher isso que nós plantamos, muitas vezes o indivíduo morreu antes, ou ele não terá esse benefício. Por quê? Porque agora é a fase da tesoura, para se podar. Mas vai se podar de quem? Dos menos favorecidos. Infelizmente, os que mais trabalharam. Professora, aluno, aluna. Essa é uma relação com história, geografia, português e, é claro, com biologia. A população brasileira passou a viver mais, não houve planejamento para isso. Agora, por que a população brasileira passou a viver mais? Êxodo rural é um fato. Ao chegar na área urbana, mais acesso à água tratada, por exemplo, Sim. a saneamento básico, mais acesso a médicos. As doenças, então, teve um avanço na medicina espetacular. Isso fez com que nós pudéssemos evoluir e muito. E o resultado, por favor, volta para a pirâmide etária. Ó, aqui eu já coloquei outra pirâmide. Aqui vai entre 2000, só para ter uma ideia, 2000 e 2035, para que nós pudéssemos... por que não colocou a de 10 mil? É para que nós tenhamos um parâmetro melhor de análise. A de 2010, desculpa, até 2035. Por que não colocou a de 2010? É justamente para que nós pudéssemos observar a mudança. Ó, vou riscar aqui o desenho da pirâmide de 2035. Por isso, a bronca de se cobrar aquela ideia de que a pessoa tenha, somando a idade para mulheres e para homens, a idade e o tempo de trabalho de 95 anos, para que eles se aposentem. Principalmente por essa questão aqui, ó, a quantidade de pessoas que em nosso país vão ter mais de 70 anos, olha aqui, ó, mais de 80 anos, e as mulheres vivem mais, professor Marlos, vai mudar Sem até dúvida. isso. Já mudou, né? A maioria da população é feminina, Leão. Não, mas vai mudar uma outra coisa. Por enquanto as mulheres se aposentam mais cedo, tá? Sim. Isso aqui, em tese, foi feito, você vê pelo desenho, nitidamente, que aqui tem menos homens e mais mulheres. Claro. A mulher se aposenta mais cedo porque entende-se que ela tem jornada dupla. Sem dúvida. Se mudarmos de cultura, porque o nosso país é machista, continua. Extremamente machista. Basta ver a questão salarial, não tenha dúvida sobre isso, não tenha dúvida de que a mulher tem uma remuneração menor, isso é fato, infelizmente é fato concreto. Se mudarmos de cultura e a mulher tiver um salário equiparado, essa jornada dupla venha a desaparecer. Sim. Aí vai ter que mudar também esse direito que a mulher já tem. Com toda Eu acho certeza, uma lógica, com já se discute isso, já é aceitável. Mas primeiro terá que mudar essa questão cultural, que o homem trabalha 8 horas por dia, ele não pode chegar em casa e lavar um prato. Não pode. Não pode chegar em casa e lavar um banheiro. Nada, que é isso. Não pode colocar a máquina na roupa nem barrer, passar. não pode barrer nada. Aliás, isso mexe com a sua virilidade. Não vai barrer nada. Barrer, e é uma palavra que já foi aqui incorporada, barrer, né? Já e mudou. quanto tempo ela foi errar? Minha mãe falava, não fale barrer, menino, é barrer. E foi aquela discussão, até incorporou onde cheguei, mãe, já colocaram no dicionário barrer. Isso mesmo. Beleza. E como uma questão de biológica, porque o nosso corpo, nós vivíamos menos por vários motivos, de repente tem um avanço espetacular e mexe na economia, mexe na estrutura social, mexe com o governo, mexe com os nossos políticos e fez um debate muito bom em nosso país. Só que a escola tem esse papel
fantástico de mostrar para o aluno, e no Brasil nós estamos devendo. O meu aluno hoje, que vai fazer faculdade, que está fazendo vestibular para o Enem, que vai prestar alguma federal, ele tem que começar a se preocupar com essa aposentadoria. Com toda certeza. Com toda certeza. Tem que pensar nisso. Lá na frente, por isso esse é um assunto interessante para você pensar também no fator previdenciário, porque é isso que está em discussão. E aí, amigão, a matemática entra em cena. Sim. Você elencou de forma primorosa várias disciplinas. Vamos eleger também a matemática, por quê? Perfeito, estava esquecendo disso. O fator, juros sobre juros. Exatamente, é o fator previdenciário que está em discussão. E isso afeta a sua vida na aposentadoria, porque com mais danoso for esse fator previdenciário, mais ele trará dificuldades para você se aposentar com mais tempo e pagando mais, contribuindo mais. Então isso é lesivo. O fator previdenciário, se ele for mal discutido, se o Congresso Nacional aprovar dessa maneira, porque o Congresso legisla, depois submete à sanção presidencial. É na sanção presidencial que nós temos o veto à manutenção, sancionada a lei, aí não há mais volta, não tem o que fazer. Porque transformado em lei, fator novo, fator previdenciário, prejudicará quem? Os que vierem a se aposentar. E aí entramos nós dois, os nossos queridos aqui do estúdio, Reginaldo, companheirão, que está lá na ponta, Tomário, todos, e também esses jovens aos quais você se referiu, porque agora ele está dizendo, não vou me preocupar com a aposentadoria, só que o que se legisla agora é o que vai bater, esse vento, é essa água que vai bater lá na tua porta dentro de 30 anos ou mais. Então, veja, como isso, mas até lá já mudou e tudo mais, mudou para pior. Para pior, não para melhor. Porque se o barco continuar nesse rio, nessa canaleta, vai fazer isso mesmo. Fica então uma proposta, bata um papo com seus alunos, entra num debate, coloque, por exemplo, o professor de matemática para fazer... O fator previdenciário. E um juro composto, se, por exemplo, colocasse R$50 por mês, dos 14, aos 60 anos, fazendo juros compostos e fazendo juros simples. E automaticamente você vai criar na ideia do seu aluno a importância de fazer um planejamento para o futuro, pouquinho em pouquinho e lá na frente. E vale a pena, com o seu professor de matemática, explorá-lo também quanto à visão dos bancos, sim. aos planos de previdência privada. Então, PGBL, VGBL, essas siglas, PGBL, VGBL. Olhe com carinho isso. Veja que aula prática. Sim. Quando alguns reclamam assim, mas eu quero que isso tenha uma prática, um conteúdo para a vida. Esse é o conteúdo para a tua vida, que é mais do que isso. Até para a tua aposentadoria. É a tua aposentadoria, o teu futuro, que é mais do que isso, da tua esposa, do teu esposo, enfim. Esse é um conteúdo não só atual, ele é ultra prático, não é? Tá aí. Então, uma ótima dica para fecharmos, então, professor Na conclusão, então, ele fez a retomada histórica na introdução, fez argumentação, argumentos de prova concreta de autoridade. Esse argumento que você citou da pirâmide, ele é extraordinário, o IBGE como reforço absoluto, e a conclusão, não é? Como será? Então, como será esse futuro? E qual ou quais situações você poderia eleger como situações benéficas, né? Como será? Então, será benéfico ou o contrário de benéfico esse novo fator previdenciário? Então, aqui, será benéfico ou não? Se for o exame nacional, claro, esse é um tipo de temática que no Enem não aborda normalmente, mas se fosse o exame nacional, entraria no mérito de uma proposta de ação social para que esse fator previdenciário fosse mais justo possível com a geração atual, sobretudo com a geração vindoura. Ou seja, algo sustentável. Fechamos a conta? Fechamos, amigo. Grande abraço. É isso. Pessoal, até a próxima, a gente se vê. Valeu.